Olá, seja muito bem-vindo ao podcast do Violino Didático. Pera, antes de continuar com o nosso podcast, eu tenho um anúncio a fazer. Finalmente temos um patrocinador para o podcast do Violino Didático e é com muito prazer que a gente tem aqui como parceiro agora, como patrocinador, a Oliver Strings, que é uma loja online que também tem loja física em São Paulo, mas entrega para todo o Brasil e vende violinos, acessórios, jogos de cordas. Uma das coisas muito legais da Oliver Strings é que todos os violinos que são comprados na loja chegam na sua casa já ajustadinhos, com cavalete na altura correta, alma no local correto, pestana da forma correta, e tem violinos ajustados por luthier a partir de R$600, por volta de R$600, e você consegue desconto utilizando o cupom Violino Didático. É só utilizar o cupom Violino Didático antes de finalizar a sua compra que você vai conseguir um desconto legal lá na loja. Então sempre que for acessar Oliver Strings, eu vou deixar o link no comentário fixado aqui, utilize o cupom Violino Didático, lembrando que precisa de cordas? Tem na Oliver. Precisa de espaleira? Tem na Oliver. Precisa de arco? Tem na Oliver. Muito obrigado, Oliver, pela parceria. Use o cupom Violino Didático e continue com o nosso episódio. Eu sou o Jean de Oliveira e no episódio de hoje eu tenho um prazer inenarrável de receber ele, que é campeão cearense de Mega Minx Cubo Mágico, Thales Rocha. Tudo bem com a vossa pessoa? Tudo bem, professor. Agora, pra quem não te conhece, o que tem a ver você estar no podcast do Violino Didático sendo campeão cearense de Cubo Mágico? Bom, já toquei violino, né? Já ainda tocou? toco. Toca violino? Eu entrei no curso de Violino Didático em 2019, então passei bastante tempo, aprendi bastante coisa, foi bem legal. E nesse momento, quais são as suas atividades profissionais, musicais, hobbyísticas? Hoje em dia eu trabalho com programação, desenvolvimento web e hobby mesmo tá mais forte que o mágico hoje em dia. Que maravilhoso. Temos aqui também equipe Nana Matias, que é a equipe de uma mulher só. É uma mulher só que basicamente mantém isso aqui de pé. Se não fosse ela, não teria. E aí, ó, ela vai falar de lá, quer ver? E eu vou fazer mímica, porque ela tá sem microfone hoje. O quê? Tu vai falar o quê? Eu tô imitando o que ela falou. Então temos aqui Nana Matias, temos aqui João Rocha, irmão do Thales Rocha. Grita um oi aí. Oi! E temos hoje mais duas participações especiais, que é o Electrolux portátil, que está no outro cômodo aqui, que é o ar-condicionado, e o Arno Turbo Forte. São nossas duas participações especiais desse episódio, então vai ficar de ruído branco para vocês. Muito bem. Que dia mesmo que tem episódio novo agora, nesse ano? Terça e quinta? Terça e quinta, que horas? Às 10h43. 10h43 da manhã. Terça e quinta, 10h43 da manhã. Tem episódios novos. Fiquem de olho, olhem no Spotify, no YouTube, onde vocês quiserem. Thales, cara, como que você chegou até o violino? Qual foi a cadeia de eventos? Bom, desde criança eu achava muito legal instrumentos, então eu sempre quis tocar alguma coisa. Eventualmente tinha um amigo meu vendendo um violino, vou comprar, que legal. Mas não tinha na sua cabeça especificamente o violino? Não tinha. Era, sei lá, podia ser piano, que eu gostava bastante de piano, de ouvir piano, mas piano não é muito prático, né, de levar para os lugares, enfim. Violino é legal, também gosto bastante e dá pra levar pros lugares. Então, aí meu amigo estava vendendo, acabei comprando e comecei. Então, e esse amigo chegou a tocar? Boa pergunta, não tenho ideia, não sei. Basicamente você viu a oportunidade e estava vendendo aí. Eu acho que ele chegou a tentar aprender, mas acho que não chegou a tocar, não. Entendi. Tava novinho o violino quando comprei também. Mas ele anunciou, tipo, num grupo de amigos? Acho que foi. Ô, gente, tô vendendo um violino, se vocês quiserem aí. Que maravilhoso. Basicamente. Beleza. Uma coisa é, você comprou o violino do seu amigo, você já tinha ideia de como você ia fazer pra aprender? Não. Confesso que depois que eu comprei o violino, eu comecei a pesquisar no YouTube. Eu encontrei violino didático. Tipo, logo nos primeiros vídeos assim, encontrei violino didático. Que legal. Aí eu comecei fazendo as aulinhas que já tinha no YouTube mesmo. Você já tinha gravado pra todo mundo lá, né? E, por sorte, foi logo um pouco antes de você abrir a turma do Academy na época, né? Caramba, isso aí entrega um pouco a idade do programa. Porque hoje em dia o nosso programa a gente chama de MJO. Porém, até 2019
ou até o início de 2020, Até 2020, mais ou menos, 2020. a gente chamava de Violino Didático Academy. Que basicamente é hoje o que é o MJO. O MJO acaba tendo coisas a mais hoje, mas na época se chamava Violino Didático Academy, que foi o primeiro produto de acompanhamento onde a gente acompanha os alunos que a gente lançou. Então, você via os vídeos e ficou sabendo do Academy por algum vídeo, algum anúncio, sei lá? Eu acho que foi anúncio, talvez. Eu comecei a seguir também no Instagram, claro. Acho que foi anúncio no Instagram. Acho que foi isso. E você tava vendo, mas você tava conseguindo se desenvolver com os vídeos? Confesso que assim que eu vi que ia sair as inscrições pra academia, eu acho que eu vou esperar um pouquinho. Faltava tipo uma semana, 2. Aí eu, vou esperar pelo acompanhamento, acho que é melhor. Rapaz! Foi. Mas eu tentei fazer algumas coisas assim, posicionar o violino e tal, descer os dedos na corda certinho e tal, mas não fui muito mais que isso não. Aguardei pelo curso. Você aguardou pra ter que gastar dinheiro tendo conteúdo de graça? Foi. Basicamente. Mas é que assim, talvez por você ser da programação e já saber da possibilidade de aprender coisas online, acho que esse pessoal é bem mais à frente nesse sentido. Sim. Talvez isso ajudou nessa mentalidade no violino também. Porque não é muito comum as pessoas, vou aprender violino. Como? Online. Pois é. Diferente, né? Mas assim, justamente isso. Acostumado a fazer curso de programação pela internet, então por que não para um instrumento? E você chegou a buscar por aulas em outros lugares? Não. Lugar nenhum. Apenas viu que a gente tinha, esperou e se inscreveu. Foi, você vendeu bem. E como que você, assim que você entrou no programa, o que você esperava, né, antes e como foi depois que você entrou? O que eu esperava? Boa pergunta, não sei na verdade. Porque como que você achava que ia ser a mecânica de aulas? Nem ideia, porque eu nunca tinha tido aula de música antes. Assim, na verdade eu tive, mas foi tipo teclado há muito tempo atrás, completamente diferente, né? Mas online eu nunca tinha tido. Realmente não sabia o que esperar. Mas tinha visto o Igor tocando, então interessante. Igor é um aluno nosso também, que hoje é um dos nossos professores, inclusive. Que inclusive esse ano... Claudete também. Inclusive o Igor esse ano começa o bacharelado dele em violino na UDESC, na Universidade Estadual de Santa Catarina. Tirou quase nota máxima na prova de instrumento. Sensacional. E aprendeu 100% online, histórico. E como você também foi um dos nossos primeiros exemplos de gente que aprendeu 100% online e chegou num nível legal tocando violino. Sim. Quando iniciou o programa, foi fácil pra você fazer? Eu sei que tá parecendo um vídeo meio institucional, meio um vídeo de propaganda, e é um pouco também, mas é que eu de fato quero saber como foi no início, assim, as suas dificuldades, como foi se organizar pra participar, né? Bom, foi tipo bem no começo da pandemia, né? Então tempo livre todo mundo tinha, acredito eu. Então era só separar um tempinho num dia mesmo e fazer o que era pedido, basicamente isso, sem segredo. Você tinha algum dia ou horário específico de praticar, de mandar vídeo, de receber resposta? Todo dia à noite. Todo dia de noite? Você... Depois do trabalho, eu trabalhava de home office já, então todo dia depois do trabalho, praticava. Maravilhoso, né? Pra quem trabalha de home office é mais um ajuste de rotina, né? E tipo, tá, ok, desse horário a esse horário eu trabalho, desse horário a esse horário eu vou pegar um pouco no violino. Caramba. E João, você que tá... Vocês moravam juntos nessa época, né? Sim. Como que era ter alguém praticando violino em casa, cara? Cara, no início, assim, bem do zero. Eu vou te falar. Eu acho muito bonito o som do violino, mas a questão da prática, da repetição e repete, é interessante pra quem tá aprendendo porque vê a evolução diretamente. Mas pra quem tá de fora é um pouco sofrido, assim, a gente fica... Bota um fone de ouvido ali, escuta uma música, fecha a porta aí, por favor. Você investiu num fone melhor? Na época não. Aqueles fones com cancelamento de ruído, pronto, agora pode praticar à vontade. Hoje eu uso um desse. Cara, e não te deu nenhuma coceirinha de querer tocar também? Violino não, porque me parecia um negócio muito delicado, assim, é um ajuste muito fino que você tem que fazer para sair um bom som. Não é um instrumento tão simples assim de tocar. Vontade de tocar um instrumento eu tenho, mas tipo, sei lá, eu tenho interesse em outros, como piano, algo assim. Entendi.
E como era a sua percepção em relação ao seu irmão? Você tinha medo de incomodá-lo ou alguma coisa assim? Ah, não, é irmão, né? Nesse Eu momento, tinha medo de incomodar os vizinhos, mas era tranquilo também, ninguém nunca reclamou. isso é uma coisa que não sei se tá na minha cabeça. Vocês dois moravam juntos sozinhos nesse momento, Não, com os pais. com os pais. E a irmã também. Era E a irmã? 5 pessoas em casa. Como eram pros seus pais e pra sua irmã? Acho que era tranquilo também, porque o quarto dos meus pais fica mais afastado, então à noite já ficavam pra lá. Não tinha muito problema, não. Às vezes uma reclamaçãozinha aqui. Quando eu chegava um pouquinho mais... Normal. Passava um pouquinho de 10 horas da noite, tinha aquela reclamação e tal, mas... Da família, não dos vizinhos. Da família. E dos vizinhos nunca teve? Nunca teve. Cara, era apartamento ou casa? É apartamento. É casa pro apartamento. Ok. Porque essa é uma das... Normalmente quem quer iniciar, às vezes nem inicia com medo do vizinho, com medo de sei lá o quê. E isso é uma coisa que eu falo assim, as pessoas acham que o som do violino tem essa potência toda, mas na real, dependendo da altura que você está tocando, e tiver uma parede no meio, quem tá no outro cômodo já não tá escutando tudo isso. Escuta, mas não é mais o mesmo som que você tá escutando. Mas é porque a gente esquece que a nossa referência é porque o som está do lado do ouvido. Exatamente. Então a gente acha que tá tudo muito alto e na verdade não tá, né? Então, Exatamente. É verdade. E qual era a sua intenção principal com o violino? Hobby. Só tocar pra mim mesmo. Que tipo de música? Não tinha música específica, na verdade. Passei a gostar, já gostava de música clássica e passei a gostar muito mais. Então, acho que acabou virando objetivo, de alguma forma. Tocar alguma coisa mais, sei lá. Você acabou começando a gostar muito mais a partir do programa, porque a grande parte do repertório que a gente usa é de música clássica. Sim. Mas eu fiquei sabendo que você passou a conhecer todos os concertos de violino, basicamente, os principais, pelo menos. Sim. Como que você foi atrás desses concertos? Muitos deles você falava nas lives, nas aulas, e eu fui atrás e fui vendo vídeos do YouTube. Tio Set Violin Tem um mostrou canal no muito, YouTube. mostrou muita coisa também, então fui procurando. Põe no aleatório também e vai aparecendo as coisas mais legais. Desses concertos, qual você viu assim, que era o mais legal que você curtia? De início de Tchaikovsky, é o que todo mundo fala, né? Claro. Mas depois que eu vi Sibelius a primeira vez, aí me pegou. Qual a gravação? A Hilary Hahn, eu acho. Hilary Hahn. É. O que você gostou nessa gravação especificamente? Ah, Hilary, né? Acho que é isso. Acho que eu escuto outras gravações também, mas eu acabo voltando pra dela. Não sei, alguma coisa diferente. Ela tem uma... Cara, é difícil explicar a Hilary Hahn. Tecnicamente ela é perfeita, obviamente. Mas ela consegue ser expressiva muitas vezes de um jeito contido. E algumas pessoas às vezes não sacam tanto isso, ou não tem um apelo para essas pessoas tão grande assim. Hilary Hahn, para quem não conhece, uma das maiores violinistas do nosso tempo, que inclusive está num período sabático, então ela não está tocando violino por questões médicas, que tem a ver... ela tem síndrome do nervo pinçado, então vocês podem pesquisar quais são as causas disso, mas é uma das doenças ocupacionais, um dos problemas ocupacionais de se tocar violino por muito tempo e de uma determinada forma. Lembrando que ela foi ao médico, não foi uma pesquisa do Google que ela falou que ela tem. Então procure um médico. Exatamente. Eu sinto uma dor. Vai no médico. E aí ela tá num período sabático e aí a gente fala, isso normalmente pode dar por vários motivos, um deles é a prática excessiva, apertar demais, qualquer coisa assim. Não é normal isso acontecer com pessoas que tocam como hobby, vale sempre dizer isso, porque no caso dela estamos falando de alguém que toca violino desde os 4 anos de idade. 3? Desde os 3 anos de idade, por muitas horas por dia, por muitos anos seguidos, assim como um jogador de futebol de elite vai ter lesão no joelho, que senão provavelmente, se ele não tem, ele não é um jogador de futebol de elite. O violino e piano e qualquer outro instrumento, na sua alta performance, as pessoas estão sujeitas a ter alguma questão que precisa de atenção à saúde. E se até essas pessoas têm atenção à saúde, imagina a gente como tem que ter. E como foi pra você a parte de postura do violino? Num primeiro momento. Era bem estranho, na verdade, porque... não sei como é que eu explico. Mas é diferente. Diferente em que sentido?
E diferente do quê? Diferente do... como é que eu explico? Não sei, eu nunca toquei um instrumento, né? Então, nunca tinha passado pela minha cabeça que tem que ter uma postura específica pra segurar o violino, pra segurar o arco, pra muitas coisas, né? E aí, braço levantado e fica aquele negócio pesado assim e tal. É estranho no começo. De alguma forma, isso te ajudou a ficar mais atento à postura em outras coisas? Acho que sim, pelo menos no começo. Ok. Você, na sua cabeça, você já tinha uma postura legal ou foi... Não, eu sou todo torto. Imagina, quantas horas na frente do computador você passa por dia? Uns 8, 10 horas fácil. Eu trabalho no computador, né? Então... 8, 10 horas por dia no computador. E provavelmente quando não tá trabalhando no computador, tá se divertindo no computador. Não, sou diferente do meu irmão. Eu termino de trabalhar, eu desligo, no fim de semana eu nem encosto. Sério? É, sério. E aí você vai pro cubo? Às vezes, sim. Como veio a história do cubo na sua vida? Caramba. Eu assisti o Manual do Mundo. Aí apareceu um vídeo lá de como montar cubo mágico, eu fui lá assistir e tal, legal. Quantos anos tinha? Isso foi em 2012, eu tinha 13, 14 talvez. Ok. Você viu um vídeo de... Era um vídeo de como montar o cubo? Acho que foram 2 vídeos. Um mostrando o que era o cubo mágico e tal. Uma semana depois saiu o tutorialzinho. Eu aprendi por lá. Acho que muita gente aprendeu por lá nessa época. Caramba. Então, desde 2012. Isso o cubo clássico 3x3. Isso. E como que isso... Uma coisa é aprender o cubo clássico. E, gente, eu também sei montar o cubo clássico, tá? O 3x3. Graças ao Thales, que me indicou lá um tutorial muito bom e me ajudou. E tudo isso, e essa história do cubo do tempo, você lembra do porquê que eu quis montar um cubo? Lembro, você queria aplicar de alguma forma no curso, eu acho. Exato, não era ensinar a montar o cubo dentro do curso, não é isso. Mas eu tinha pensado numa analogia que eu achava muito boa. E o cubo era uma ferramenta para essa analogia que eu queria fazer. E eu queria demonstrar essa analogia ao vivo. Que é o cubo, são quantas possibilidades? Se eu mexer aleatoriamente... 43 quintilhões e tarará. A chance de você conseguir montar o cubo mexendo aleatoriamente é uma em... 43 quintilhões, tipo... É impossível, basicamente. Impossível não, é improvável que você vai conseguir mexendo aleatoriamente. Assim como aprender a tocar violino. Então você pegar no violino e tentando estudar sozinho, por conta, e conseguir tocar bem... vou fazer vibrato aqui. Acho que se você segurar o violino, vou fazer um vibrato. É improvável que você vai conseguir fazer bem sem se quebrar. Tem gente que até consegue se quebrando, mas é improvável que você vai conseguir fazer bem sem se quebrar muito. E sem criar vícios que vão te atrapalhar. Então eu tinha essa analogia. Eu queria fazer essa analogia enquanto ia montando o cubo. Então, agora, se você sabe qual é o passo a passo, por exemplo, primeiro você vai entender a posição do corpo, que seria o equivalente a você montar a cruz no lado branco do cubo e blá blá blá. E aí eu fui montando, tá vendo? Quando você sabe o passo a passo, aí tá o cubo montado, você aprende a fazer com o passo a passo. Se eu só ficar tentando aleatoriamente, eu vi esse tutorial, agora eu vi esse tutorial, agora eu vi esse tutorial. Muito provavelmente. Isso que eu falei. Antes da gente começar, depois a galera me bate na edição. Antes de começar, eu aviso que não pode bater na mesa, mas sou sempre eu que bato na mesa. Tô quietinho. Olha o recado dele pra ele mesmo, entendeu? Exatamente. E aí eu tinha essa analogia. Aí o Thales me enviou um tutorial de um blog. Qual que é o blog? Como montar cubo mágico, do Rafael Sinoto. Rafael Sinoto. Que por um acaso você conhece ele pessoalmente. Sim. Como assim? Eu conheci ele, na verdade, no primeiro campeonato que eu fui, em 2013. Foi tipo... um ano depois que eu aprendi. Aí teve o primeiro campeonato no Ceará, que foi em Fortaleza. Ele foi delegar a competição. E eu acabei conhecendo ele. Foi bem legal. E você conheceu lá e hoje... Hoje ele trabalha junto comigo. Montando cubo mágico? Não, programando. Ele é programador também. Então, isso do cubo, então iniciou vendo o vídeo do Manual do Mundo. Como que esse vício se espalhou para outros cubos? Sei lá. Logo em seguida eu conheci o canal do Sinoto também, né? Tal. Não aprendi com o Sinoto, fui com o Manual do Mundo, mas... naturalmente, quando a gente aprende uma coisa, a gente vai pesquisar sobre mais. Encontrei grupos no Facebook na época. Conheci um amigo que é meu amigo até hoje, um dos meus melhores amigos. E fui conhecendo cubos diferentes, fui me interessando e tal, é bem legal.
Esse primeiro cubo do Manual do Mundo, quanto tempo você demorou pra aprender a montar? Pra aprender a montar, acho que 4 ou 5 dias. Ok, Sozinho, assim, com o vídeo, né? Não tinha ninguém pra me orientar pessoalmente. E qual foi o seu recorde nesse cubo 3x3? Naquela época? Hoje? Hoje? Hoje é 6.2, 6.3 segundos por aí. Mas Mas isso aí- tendo treinado, estando numa... Você consegue fazer tipo agora em 6 segundos? Não. Não consigo. Porque o pessoal pensa assim, né? Tipo, alguém que ganhou uma Olimpíada, sei lá, levantando 200 quilos em alguma coisa de Olimpíada. E acha que é assim, você consegue levantar e agora 200 quilos? Não é assim. Não é assim que funciona. A pessoa se prepara pra naquele dia conseguir fazer o máximo. Porém, a gente gostaria de ver você montando aqui agora. Ai, meu Deus. Pode ser? Pode. Pega aí, João. Consegue pegar, João? Tá por aí. Normalmente eu faço 12, 13. 12, 13? Vamos Normalmente. cronometrar. Lascou. Vai ser uns 15. Então, gente, pra que seja justo, eu vou embaralhar. Olha, é tudo chique. Vem num case de acrílico. Então eu vou embaralhar. Aí depois a gente vai continuar a conversa. Deixa eu ver quanto tempo ele monta e depois quanto tempo eu monto. Vai ser uma humilhação federal. Você pega o meu celular pra mim? Não, pega aqui, Tá na mano. minha mão, tipo. Não, pode ser o dele aqui. Ele vai comentar. Então, ó. Devidamente bagunçado. Vou olhar um minutinho, tá? Ok. Quero trazer o microfone pra cá pra dar pra ver bem. Zerado? Ok. $14,99 segundos. Caraca! Ó, eu só não vou montar pra não te humilhar, tá? Vai ter que montar agora pra ver Então eu embaralho agora. Só que a gente vai ter que continuar conversando, porque senão vocês não vão ficar com 2 minutos aqui no vídeo em silêncio. Ou 3 minutos, ou 4 minutos. Eu tenho um amigo, eu não sei se ele começou a montar por minha causa e consequentemente por sua causa. Porque eu comecei por sua causa de uma certa forma e ele começou a montar. Que ele ficou tão viciado e criou um hiperfoco tão grande no cubo. Não façam isso em casa, tá? Nem você tá quem é esse amigo guitarrista. Que ele começou a montar o cubo mágico com uma mão enquanto dirigia. Meu Deus. Não façam isso em casa. Inclusive como é que- montar com mão é uma categoria de campeonato. Ah, é? O pessoal Cara. faz menos de 10 segundos, é loucura. Cara. Então, ó, gente, passo a passo, tá? Ó, quer colocar aí o cronômetro? Mas a gente vai conversando. Tá. Não mexi ainda. Mas pode colocar já, porque pra mim tanto faz. Vai dar muito spoiler, a gente pode colocar. Pronto. Desse cubo aqui, você foi pra qual cubo? Acho que o 2x2, que é um menorzinho que esse. Eu não lembro exatamente a sequência. Mas que o 2x2 já é muito mais difícil do que esse, não? Não é mais difícil, mas quando você tá aprendendo ele é mais complexo de entender. Porque ele não tem a referência. Esse aqui tem a referência, que são as peças do centro, né? O 2x2 não tem. E quanto tempo você demorou pra aprender esse? Sabendo o 3x3, o 2x2 não tem mais o que aprender. É só aplicar pra ele. Como assim? Se você sabe o 3... Se sabe o 3x3, automaticamente, em teoria, você sabe o 2x2. Tá, talvez eu não tenha tentado direito, porque eu tentei e não consegui. Talvez falta só uma luzinha acender. Acender uma luzinha na cabeça, talvez. Pode ser. Pra entender alguma Ó, coisa. gente, montei a parte branca aí embaixo, hein? Você vê, ó, demorei 1 minuto pra parte branca. Vamos ver o resto agora. Então, você foi do 3 pro 2, mas onde você... Porque não era
2012, era fácil achar os outros cubos que não fossem o 3x3? Não era comum. Naquela época a gente encontrava só aqueles de 1,99. Inclusive eu passei tipo uns 6 meses. Eu aprendi com um cubo desse, que é bem ruinzinho. Uhum. Mas desses de feira? De feira, é. Mas era o que eu tinha naquela época. Uhum. Então eu passei, sei lá, uns 6, 7, 8 meses com desse. Com vários desses, na verdade, porque eles se estragavam muito rápido. Então eu comprei vários. E eventualmente eu comprei o primeiro profissional, que foi bem caro na época. Mas onde você comprou? Tipo, internet? Internet. De uma loja daqui de São Paulo até o Ceará. Foi caro o frete também, um rolê. Eu juntei uma graninha pra poder comprar. E esse de 2x2, imagino eu que você teve que comprar online também. Sim, na mesma loja, eu acho, talvez. Ou foi no meu primeiro campeonato que eu comprei, não lembro mais exatamente. Quando tem esses campeonatos, a galera aproveita e vende uns cubos. Sim, geralmente vai Fazer pessoas uma que renda, vendem. né, gente? Oi? Fazer uma renda, né? Exato. Ó, gente, 2 camadas montadas. Tá vendo aqui, ó? Devagar e sempre, gente. Não estou aqui para competir. E você começou a montar esses cubos em 2012 e foi pro cubo de 2. Quando que a história de competição começou a entrar? Como eu falei, eu tinha encontrado grupos no Facebook, né? Uhum. E eu descobri que tinham competições. Ai, sei lá. Deixa eu Não ver sei qual por... é. Vamos lá, competir, vai ser legal e tal. Não sei exatamente Mas, porquê, ó, mas você, beleza, sempre tive vontade. Você é campeão cearense do Mega Minx, que é um outro cubo, a gente pode mostrar depois. Uhum. E você competiu e ganhou, mas quando você compete, vamos competir. É só quem assiste podcast que vai pegar essa referência. Você pegou essa referência? Não. Não? Não peguei. Teve um outro podcast, um podcast de entretenimento geral, não é sobre música, que recebeu um grande corredor de Fórmula 1. Uhum. E aí perguntou pro cara campeão de alguma coisa, sei lá. Falou, mas aí quando você tá competindo, você tá competindo? Sim. Mas no sentido de... Pô, ninguém vai pra uma competição pra perder, né? Mas você sabia que você de fato tinha condições de ganhar? No primeiro que eu fui... Acho que Porque pelo menos chegar próximo de ganhar, mas não necessariamente ganhar. Uma coisa é você ir lá pra competir, pra tentar ganhar. Uhum. Igual usando no paralelo aqui de orquestra, tem muita gente que vai fazer teste de orquestra pra tentar passar na orquestra. Uhum. Mas quando chega no dia da prova, a pessoa vê todo mundo tocando e ela vê que a chance dela passar é mínima da mínima da mínima. Porque a pessoa não tinha nenhuma noção do que significa... Entendi. Entendi. Quando você tá lá. Porque uma coisa é você ir lá pra ganhar, outra coisa é você ter condições de fato ganhar. Uhum. Você achava que você tinha condições de fato ganhar? Acho que sim. Ok. Não cheguei a ganhar, acho que eu fiquei em 4º lugar, talvez, mas fui bem próximo. Pô. 4º lugar já é do caramba. Tá, aí agora, gente, é a parte que você para e pensa e analisa o que eu estou fazendo da minha vida. E você olha assim pra pessoa pra ver se ela vai fazer cara de aprovação ou desaprovação. Rapaz, não é isso. Tá. Aqui talvez? Não, aqui talvez. Não. Aqui talvez. E aí aqui, assim? Exatamente. Aqui. Pronto, o resto vai embora. Aqui assim. Muito bem, gente. Estou quase. Falta só o passo mais difícil. Esse foi aquele que você se enrolou outra hora. Pra cá, né? Aham. Aí você confia numa coisa que a gente ensina na música, que se chama memória muscular. E funciona muito bem, diga diga de passagem. Aí a gente faz de novo o mesmo processo. Ok. Agora a gente pensa. Gente, ó, quase montado, parece que tá montado, né? Falta 3 pecinhas. Exatamente, então tem essas 3 aqui, essa e essa não estão no lugar ainda. Aí a gente vem, acha o que está inteiro montado, vira de cabeça para baixo. Opa, peraí. Oh meu Deus.
Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Aí. Ah. Gente, só 6 minutos e 20 segundos, gente. Pô, isso aqui pra ir pra uma competição, é 1-2 agora. Cara, mas ó, quando eu tava na rotina de montar cubo toda hora... Você vai fazer 1 minuto e um pouquinho, 2 minutos. 1 minuto e 30 segundos, 1 minuto e 40 segundos. Que pra mim, um violinista que tinha acabado de ganhar um cubo, maravilhoso. Desculpa, esse amigo guitarrista que monta com uma mão só, acho que ele chegou a fazer em 30 segundos. Não, tinha uma época que os dois ficavam... No início eu montava mais rápido que ele, mas aí passou. E aí, beleza. Acontece. O que você pode fazer... O nosso podcast é sobre violino e, claro, é sobre também as pessoas que a gente está trazendo. E o quanto que é legal o violino estar na rotina de pessoas... Comuns, exatamente. Comuns no sentido musical falando, né? Porque pra você, eu que sou uma pessoa comum, né? Porque a sua vida é a programação, que é o mundo à parte. Eu tenho um trabalho mais comum. Ser músico não é tão comum assim, mas enfim. Vocês entenderam o que eu quis dizer. Que paralelo você faz em relação a aprender cubo e aprender violino? Acho que o maior paralelo é ter paciência, talvez. Se estressar assim e tentar fazer de qualquer jeito, não vai rolar, não. E o doido é que aqui o feedback é imediato, né? Você só não consegue montar. Tipo, o do violino, o feedback às vezes ele demora. Tá na sua cabeça praticando, e daqui 2 semanas você descobre que essa prática do jeito que você fez, ela não serviu pra nada ou pra quase nada, dependendo do jeito que você tá praticando. E desses cubos normais, como você foi parar no Mega Minx? Do mesmo jeito, conhecendo pelos canais de YouTube, pelos grupos do Facebook. Fui vendo e foi. Esse aqui é o Mega Minx, pra quem tá se perguntando. Esse é bem legal. Olha isso, gente. Esse que eu te falei que era adolescente era igual. Esse é legal. O tempo que você ganhou o campeonato foi qual tempo desse cubo? A gente faz uma média de 5 tempos. Tá. Aí foi... Acho que esse último campeonato foram 57 segundos de média. Ou seja, teve alguns que foram menos do que isso e alguns foram mais do que isso. Isso, Caramba. 57 segundos. Esse tem quantos lados? 12. Tá tranquilinho, pô. Igual esse aqui. É igualzinho. Tira nada. É igualzinho. Nossa. Esse aqui, ele não é só quadrado pra ajudar. Tem uma estrela no meio. Caraca. Esse aqui, quanto tempo você demorou pra aprender a montar? Como é muito parecido com esse até o final, tipo... Já tinha uma prática com esse. Então, tipo, num dia eu terminei de aprender o que faltava pra ele. Porque a gente vai... Quando a gente vai aprendendo... acho que igual música, talvez. A gente consegue aprender mais rápido, mais na frente, entendeu? Então, tipo... A gente tem que aprender alguns algoritmos pra montar esse. O que leva um tempo. Algoritmos? É uma sequência de movimentos que você faz dependendo de como ele esteja. Aqueles vídeos de troll na internet, se você ficar assim pra sempre... Não funciona. Não funciona. Até porque eu vejo a galera nos Funciona se ele estiver montado e você não errar. Eu vejo a galera nos comentários acreditando nisso, mas se você parar pra pensar 2 segundos, gente, tem 2 blocos inteiros que nem se mexendo estão. Como que você vai conseguir montar fazendo só uma sequência de movimentos? Então todas essas peças onde estão os meus dedos aqui, não estão se mexendo. Elas não estão se mexendo. E quando aparecem esses vídeos pra você, qual é a sua reação no seu feed? Passo direto. Mas normalmente é alguém que monta cubo muito bem trollando as outras pessoas, né? Não necessariamente, mas acontece também. Gente, é só aqui, ó. Pra sempre que uma hora vai se montar. Continua aí. Eu posso ficar assim o podcast inteiro. Uma hora vai se montar. Não mais, porque você já fez diferente aí. Então. Muito bem. Desde o início você queria ir pra competir com esse, ou quando você vai, você já compete em todos os cubos? Tem várias categorias oficiais, que são 17 até onde eu lembro. Tem até com os olhos vendados, tem cubos maiores que esse. Tem cubos diferentes desses também. Mas o que eu mais criei gosto foi esse, por ele ser mais diferente do tradicional, e ele é bem legal. Eu gosto bastante. O recorde mundial qual que é desse? De média, eu acho que é 25 segundos hoje em dia.
É muito absurdo. 25 segundos, meu Deus. Quando eu comecei 12 anos atrás era tipo 42 segundos, então baixou bastante. Cara, a pessoa que ficou em segundo lugar no campeonato que você ganhou fez que tempo? 1 minuto e um pouquinho, eu acho. 59 talvez. Não lembro. Porque pra uma competição relacionada a tempo, segundos é muita coisa, né? Centésimos são muita coisa. Já perdi por centésimos. Já ganhei por centésimos. É loucura. Que doido. E aí quem tá vendo de fora, nossa, mas são só centésimos. Sim, essa é a diferença do primeiro e do segundo lugar, às vezes. Às vezes por 0.01 já deixei de ficar em segundo lugar, por exemplo. Caramba. E voltando pro violino, o pessoal vendo assim, nossa, que legal o cubo mágico, mas e o violino? No violino, qual foi o algoritmo mais difícil pra você aprender? A peça ou a habilidade mais difícil pra você aprender? Se for falar de habilidade... No começo? Música, enfim, peça, exercício. Durante todo o período. Até agora. Até agora? Bom, teve algumas peças que foram mais difíceis tecnicamente. Algumas da segunda metade do livro 1. Tipo Etude. Etude foi um que eu demorei um tempinho mesmo. Acho que foi Etude, uma das mais difíceis do livro 1. E depois Gavotte, né? Mas Gavotte eu acho que eu desenrolei mais fácil que Etude. A Gavotte do livro 1. Do livro 1, sim. Daí pra frente eu acho que foi relativamente tranquilo no livro 2. Eu tinha dificuldade nas peças um pouco mais lentas, porque controle de arco, aquele negócio todo eu lembro que teve uma época no suporte que parecia quase que uma micro corrida do bem. Você e a Carol. Ouvi. Aconteceu um pouquinho assim. Uma pequena competição saudável entre você e a Carol. Vocês estavam. A Carol é uma outra aluna nossa. Acho que tem episódio do podcast com ela aqui. Então dei uma olhada, Carolina Moraes. E vocês ficavam assim. Um passava uma peça, aí o outro passava uma peça, aí você passava uma peça, aí ela passava duas peças, uma peça. A gente evoluiu bastante junto até o final do livro 2, quase. Caramba. Mas isso foi uma coisa combinada entre vocês? Ou começou a acontecer naturalmente? Acho que aconteceu naturalmente. E você de verdade, mas aí a gente começou a conversar também, claro, e acho que a gente foi estudando junto as peças. Isso foi bem legal. Legal. É tipo Zoom, Meets... A gente fez alguns Zooms às vezes. Fazia de vez em quando. Que da hora, só pra um escutar o outro e ver como tá. Também. Que da hora, velho. Então você chegou a fazer algumas amizades no MJO? Principalmente a Carol, acho que foi a que eu mais me aproximei, sim. Caramba. Inclusive, nem você mora em São Paulo, nem a Carol mora em São Paulo, mas vocês se encontraram essa semana. Foi. Eu moro no Ceará, a Carol morava na Bahia, né? Tava se mudando agora pra São Paulo. Carol que acabou de casar, inclusive. Foi. Pareceu uma festa super bonita, inclusive. Ela foi em Fortaleza, eventualmente, consegui me encontrar com ela. E ano passado eu também fui na Bahia e me encontrei com ela. E agora essa semana também. Que da hora. E vocês vieram pra São Paulo, vieram exclusivamente para o podcast, mas aproveitaram pra passar em algum lugar ontem. Acontece que a gente foi pra um show, assim, não tem nada pra fazer hoje, vamos pra um show, amanhã a gente vem pra gravar. Um show pequeno, assim, de uma banda pouco conhecida. O pior é que, assim, na hora que eles falaram pra gente qual era a banda, a gente, tipo... Interessante. Não conheço. Nunca ouvi falar. Conheço. Porém, entretanto, todavia, na hora que eles colocaram a música, você fala, é claro, conheço, pô. Qual banda que é? 21 Pilots. 21 Pilots. Por que? Tem 21 músicos na banda, não? Não, faltam 19, só tem 2. Tem uma banda com 2 músicos? Um baterista e um vocalista. Como assim? Funciona. O vocalista toca tudo? Ele toca ukulele, guitarra, piano, bastante. E mesmo no show eram apenas os 2 ou tinha banda? Sim, os dois. Acredito que tem gravações, né, claro, para os outros instrumentos. Sim, tem sample, não é sample que a galera chama. Enfim, tem instrumentos rolando. Mas no palco só eles 2. E é excelente o show. Muito Caramba, maravilhoso pra eles, mas tem que repartir o cachê em 2 só. Eu pensei na mesma coisa. Foi a primeira coisa que eu pensei. Mas um show enorme no Allianz. Foi no Allianz? Foi no Allianz, inclusive foi o maior show da carreira deles esse. Foi. Caramba. Já pode aposentar. Né? Caramba. 21 Pilots. Por que 21 Pilots? O João Marcos sabe a história melhor. Dessa parte exclusivamente eu não sei, mas eu sei que foi inspirado de um livro. Quando foram formando a banda,
A banda, na verdade, começou com 5 integrantes e ao longo do tempo 3 saíram, sobrou eles 2. E até hoje. Isso foi Até bem hoje. no começo, né? Tipo, Isso foi no começo. Não lembro exatamente o ano, mas foi algo em torno de 2009, alguma coisa por aí. foi o primeiro álbum deles, mas assim, foi... De lá pra cá é praticamente eles dois, entendeu? Os 5 não duraram muito E tempo juntos. qual que é a música mais famosa dele? Mas aí tem que dar play, tipo, 5 segundos, senão o YouTube, ele não deixa eu monetizar esse vídeo. Acho que o que aqui fez eles ficarem mais conhecidos foi Hittens, do música tema do Esquadrão Suicida. Eu tenho uma objeção. Tem? Stressed Out. É uma boa também. Mas qual foi a música que fez eles alçarem voos? Talvez uma dessas duas. Foi Stressed Out e Rage. E Hiddens. Eu sei onde você tá. Pra Não, cá? não, pra lá. Gente. Gente, eu não faço ideia onde eu tô mais. Não, pra lá. Pra lá. Aí aqui, ó. Isso. Isso. Ok. Uhum. Tem que ir na memória muscular, gente. Na memória muscular. Igual violino, né, eu acho. Igualzinho. Opa. Pronto. Pronto, gente. Está montado 2 vezes no mesmo podcast. Olha aí. A parte mais difícil foi a segunda parte do livro. Vocês vieram pra ver o 21 Pilots, que Uhum. é um mistério. Se você sabe por que 21 Pilots, por que 21 pilotos, sendo que só são 2 pessoas na banda inteira? Será que passaram esse tanto de gente pela banda? E ficaram só os 2 no final das contas? Quem sabe, né? Então tiveram 21 pilotos e falaram, quer saber? Vamos fazer nós 2. Essas 2 pessoas que ficaram são parentes, pelo menos? Acho que não. Melhores amigos. Ok, Justo. ok. E você já tentou tocar alguma música deles no violino? No violino não, mas no ukulele eu toco algumas. Por que não tentou no violino ainda? Boa pergunta. Fica aí, é o Fica questionamento. aí o questionamento. Vou tentar depois procurar alguma que seja interessante. Por favor, e aí você grava e manda pra gente lá no Sobremesas dentro da comunidade. No violino didático, o que você acha que foi a coisa mais legal que aconteceu pra você? Não necessariamente do programa em si, mas por conta da ambientação do programa. Cara, bom, como foi durante a pandemia, o momento que eu tive mais ativo, né? Acho que foi isso, distração daquela época mesmo. Então, tipo, foi bem legal, assim. A pandemia foi complicada pra vocês? Família inteira dentro de casa sem ninguém sair. Acho que foi pra todo mundo, né? Porque eu acho que tem uma ilusão de algumas pessoas de, quem trabalha em casa só continua igual, né? Não foi. É. Não foi. E o pior é que eu até usei um exemplo em casa, conversando com a Nana recentemente, que é curioso o ser humano, pelo menos dentro da minha observação do ser humano, das pessoas e de mim mesmo, que é só a gente não poder fazer algo Uhum. que a gente imediatamente quer fazer esse algo. Né? Então, fala pra alguém que não pode fazer tal coisa, Aí a pessoa vai até o fim do mundo pra fazer. ela vai querer fazer aquela coisa. Ou, eu não saio de casa, por exemplo, eu não saio quase nada de casa, eu fico em casa o tempo todo. Uhum. E do final de 2024 até anteontem, até anteontem, aconteceu um acidente que eu fiquei sem placa no carro. E eu não podia sair com o carro porque ele estava sem a placa da frente. Aí é óbvio que eu queria sair para tudo quanto é lado. E aí agora a placa voltou para onde eu fui? Pra lugar nenhum. Talvez nem botou a placa no carro ainda, vai saber. Não, eu botei a placa porque a gente foi visitar o meu afilhado. Uhum. Mas tirando isso, o doido é assim, não é que você quer exercer aquela liberdade, mas você quer saber que você tem aquela liberdade. Uhum. Você não pode falar tal coisa. Putz, eu nunca falei essa coisa, mas agora eu quero falar. Agora eu quero falar. Mas é assim mesmo. Muito bem. Equipe, tem alguma pergunta para o Dr. Thales? Quando a gente vai voltar a ver vídeo só no suporte? Ai meu Deus, que pergunta difícil, eu não sei. Quando voltaremos a te ver no suporte? Porque os nossos alunos, vamos agora fazer um desabafo aqui. Porque os nossos alunos, existe um limbo, um buraco negro
entre a faixa verde e a faixa azul. Existe esse buraco negro. E talvez tenha um nome esse buraco negro. Tem um nome que começa com V e termina com Brato. Tem um buraco negro, uma zona de... um horizonte de eventos na faixa verde, onde muitos alunos que chegam num determinado ponto de aprendizado já sabem tocar um monte de coisa, já sabem descer os dedos no lugar, já sabem fazer algumas mudanças de posição. Às vezes já até começa a conseguir fazer um vibrato e aí a pessoa some. Ela entra nesse horizonte de eventos, ela é sugada pra dentro desse horizonte de eventos e some. É verdade. Por quê? Não sei. Boa pergunta. Até ressuscitei uma vez, não foi? Mas foi de volta na faixa amarela. É verdade, revisando coisas. Foi. Aí eu cheguei no final da faixa amarela, fui me mudar pra Fortaleza e desandou tudo de novo. Mas por que você acha que isso acontece? Boa pergunta, professor. Eu já refleti sobre e realmente não sei responder. Não sei se foi alguma coisa só da pandemia, não sei. É claro que, especialmente esses alunos que entraram no período da pandemia, a vida foi voltando ao normal e algumas pessoas às vezes não conseguem encaixar tão bem mais na rotina, né? A rotina vai mudando, a vida vai acontecendo, enfim. E muitos desses alunos, inclusive, continuam no programa, né? Isso é uma coisa incrível. Sim. Isso é uma coisa incrível. Tem a coisa do vibrato, porque de tudo que foi aprendido no violino, quando chega no momento, é a coisa que mais demanda trabalho e energia física pra fazer o... Cansa mais do que aprender a segurar o violino. e é trabalhoso, tem a ver com isso. Acho que porque demanda mais tempo de estudo também. Você vai ficando mais avançado, você precisa de mais tempo pra praticar. No começo eu estudava, sei lá, 1 hora. 1 hora era muito tempo. Uma hora é muito tempo pra quem é faixa branca. Sei lá, eu acho. No comecinho da faixa branca, né? Faixa primeiro e segundo grau era tipo meia horinha. Tudo bem, mas aí eu fui avançando aí, 40 minutos. Eventualmente chegou a 1 hora no começo da faixa amarela, talvez. Aí, sei lá, chegou 1 hora e meia fácil, vai aumentando o tempo e tal. Chegou no vibrato, cara, aí precisa de mais tempo e cadê? E cadê esse tempo, né? Não sei. Talvez tenha e eu só não sei. Às vezes tem a gente que não organiza, mas aí é um problema de todos nós seres humanos, que é organizar o tempo nos seus devidos lugares pra ser o máximo produtivo. E é uma coisa, ser humano, é essa também, de que a gente tem que ser o máximo produtivo o tempo todo, né? Que não necessariamente é uma verdade também, em todas as ocasiões. Muito bem. Cara, eu sei que você é uma pessoa meio privada, uma pessoa meio... Low profile. Como que as pessoas podem acompanhar a sua história, tanto com o cubo quanto com o violino, nas redes sociais? No YouTube, de vez em quando, eu posto alguns vídeos lá de cubo mágico, principalmente, mas tem um vídeo lá de violino, especificamente. Que legal. Thales Rochas. Thales Rochas. Com TH. Com TH. Quando você conheceu o violino didático, qual foi a sua primeira impressão? Porque quando você conheceu, nós não tínhamos essa estrutura de Hollywood. Era uma coisa meio caseira. Porque agora... Na parede verde, tá? Na parede verde, agora é uma parede branca, olha a evolução. Que, vou contar um negócio pra vocês que estão assistindo. Não é uma parede, mas... Quem acompanha no Instagram sabe. Não é uma parede isso aqui. Eu achei que fosse, inclusive. Tipo... cenário, microfone, não tinha essas coisas. Era meio gravado num chocolate. Não, mentira, não era chocolate. Mas era mais amador. Qual foi a sua primeira impressão quando você achou o canal? Apesar de ser como era, foi o melhor que eu encontrei, de fato. Tanto pelo conteúdo quanto... Tamo mal, hein, gente? Vamos melhorar nossos canais. Tô brincando. Não, mas sério, acho que o que me chamou mais a atenção foi a organização do conteúdo mesmo, assim. Que sensacional. E se você pudesse indicar uma pessoa para vir nesse podcast que você acha que seria interessante ouvir a conversa, qual seria? Boa pergunta, professor. Não sei. Algum violinista que você acompanha nas redes? A Hilary Hahn já tentaram trazer? A Hilary Hahn já tá agendada, inclusive. Tá? Tava agendado já, mas aí aconteceu que ela não veio para o Brasil. Porque ela viria para o Brasil no ano passado, ou 2023? Ano passado. Ela viria para o Brasil em julho, eu acho, do ano passado. Eu até ia tentar vir para vê-la, mas ainda bem que não deu certo. E ela acabou não vindo, então ela acabou cancelando com a gente. Tudo isso eu tô fazendo mentira da gente, é brincadeira. Ou não, né? Não sabemos. Será? E aí? Aqui, inclusive, foi o
concerto que foi cancelado, que foi uma semana depois ela publicou nas redes sociais sobre isso, que ela estava com esse... Todo mundo já sabia que era alguma coisa de saúde, mas ninguém sabia o que era de fato, né? Então, logo depois do cancelamento no concerto em São Paulo, e uma série de outros, porque ela não cancelou só em São Paulo. Ela cancelou todos que ela tinha. Todos que ela tinha, Chicago, né? Quem acompanha as redes dela também. E logo depois ela falou sobre esse problema e que ela estava afastada por isso. Ela ainda colocou lá, desculpa pessoal do violino didático, não vou poder ir dessa vez, a gente já tinha combinado. Exatamente. Tá lá na legenda, gente, só procurar. Então a Hilary Han não veio, mas pode ser um violinista que você gosta, que vem pro Brasil de vez em quando, pode ser um colega do MJO. Colega eu indicaria a Carol, mas ela já veio, né? A Carol Ela já veio, quem mais? A gente tá começando a chegar num nível complicado. Tá. Porque tá esse difícil. episódio deve ser 140 e tantos. E aí eu já não tenho muita certeza de quem veio e quem não veio. Pois é. Eu também não tenho, professor. Mas a Carol pode vir pra uma parte 2? Tem uma planilha Pode. enorme. Tinha uma planilha enorme. Nossa, inclusive eu apresentei algumas das minhas planilhas pra eles. Claudete nunca veio, né? A Claudete não veio ainda. Acho que a Sul, Claudete... né? Ora. Em Guaíra, Guaíba, uma coisa assim. Seria muito interessante ouvir ela. Seria sensacional ter a A Claudete Bíblia. aqui. A Bíblia, seria interessante ter a Bíblia. É que a Claudete é da época do Thales. Ela entrou um pouco antes de mim, não foi? E inclusive, ó, a gente falou de planilha, apresentei minha planilha, eles são programadores, né? E aí, acontece, é normal da profissão de quem fica no computador muito tempo, fazendo coisas de backstage, vamos chamar assim, que não aparecem, Mas que só funciona se tiver isso. mas que só funciona se tiver isso. É comum as pessoas acharem que a gente não faz nada. Só fica aí, você trabalha no computador, né? Só fica o dia todo aí. Só fica o dia todo aí. Muito fácil. E eu sei que às vezes algumas pessoas pensam, pô, você não tá respondendo o aluno, não tá dando aula diretamente, então tá na rede de férias, obviamente. Tomando aguinha de coco. Tomando aguinha de coco. Aí eu mostrei um pouco das minhas planilhas pra vocês. Honestamente, pode ser honesto, se você achou que foi uma porcaria, pode falar que foi uma porcaria. O que você achou do sistema de planilhas que a gente tem? Eu achei sensacional. Sem brincadeira. Se der um pauzinho naquela planilha, dependendo do que é, quanto tempo demora pra arrumar? 3 dias no mínimo. Então, assim, Cara, dependendo. Mas não é só entrar ali e arrumar? Não. Você reparou, não é só entrar e dar play de novo? Né? Se você souber onde tá o problema, é muito fácil. Agora descobrir onde tá o problema. Quando você sabe que onde tá o problema, é 30 segundos. Né? Difícil é descobrir onde tá. O problema É a parte mais difícil. Não, é que pra quem tá ouvindo e não entende, não sabe, que hoje eu sei disso, porque eu convivo com ele e com as automações. Vou tentar explicar por cima pra quem tá ouvindo esse podcast. Difícil, hein? Mas vamos lá. Você acabou de virar aluno. O que você vê? Você acabou de virar aluno do MJO, você recebeu os dados de acesso no seu e-mail, você recebeu os dados de acesso no WhatsApp. Você, olhando lá a plataforma onde estão as aulas, tem lá para você entrar na nossa comunidade de alunos, onde você pode receber feedback individual dos professores. Você toca no link, vai para um verificador, você põe os seus dados nesse verificador, você entra no grupo. Lá no grupo você interage com as pessoas, você manda os seus vídeos e os professores te respondem os vídeos com o que você tem que continuar fazendo individualmente. Acontece dentro do grupo, mas a resposta é individualmente para você. Quando o professor te responde, magicamente uma mensagem é enviada no seu WhatsApp falando, o professor acabou de responder o seu vídeo, acesse esse link para assistir o vídeo. Aí você clica no link e vai direto para sua resposta. Olha que lindo. Adivinhem, não são gnomos. Não são gnomos, e não estamos enviando na mão essas coisas. Existe uma que a gente chama de automação acontecendo por trás, que ela roda dessa forma quando ela está agindo da forma esperada. Porém, entretanto, só do que eu falei aqui, quanto trabalho que tem envolvido nisso? Meses de trabalho. Vocês não têm ideia. Porque, basicamente, o que acontece no backstage para que tudo isso aconteça? Para que você compre, já começa aí a parada, para que você compre, eu preciso programar ou contratar um serviço de um gateway de pagamento. E aí eu preciso integrar esse gateway de pagamento, que é onde você passa o cartão, não sei o quê, a uma área de membros. De uma forma que quando você pague, esse gateway envie os dados para essa área de membros para que crie o seu acesso lá.
Só que aí, beleza, criou seu acesso lá. Como que esse acesso chega até você? Eu integro essa área de membros com um serviço de e-mail marketing. E aí esse serviço de e-mail marketing vai te enviar o e-mail do seu acesso. Tá, mas como que você recebe no WhatsApp? Muito bem, por esse serviço de e-mail marketing eu gero um webhook. Coisa vai ficar técnica já, né? Eu gero um webhook, que aí esse webhook envia os mesmos dados que o gateway de pagamento enviou para a área de membros, que enviou para automação de e-mail marketing, para uma outra ferramenta de automação low code, porque eu não sou programador. Então eu não programo na mão, eu programo nessas ferramentas low code, que aí já virou grego para uma galera que não faz a menor ideia do que eu tô falando. E aí nessa ferramenta low code eu crio lá umas regras assim: se tal coisa acontecer, faça isso. Se tal outra coisa acontecer, faça isso. E se tal outra coisa acontecer, não faça nada. De cada peça tá no cômodo da casa. Você tem que achar a peça. Enquanto você não acha aquela peça, não tem como você descer e botar no meio do tabuleiro para montar o quebra-cabeça. E tem várias dessas coisas para tudo que acontece e que roda liso para os alunos sem fazer a menor ideia que isso existe. E aí quando dá um erro... Como assim um erro, Jean? Um aluno mandou o vídeo pra gente e não foi adicionado na planilha. Lascou. A primeira reação é essa. Exatamente. A minha primeira reação é... Por quê? Por que quando esse aluno enviou, não foi... Porque quando o aluno manda vídeo pra gente, como são centenas de alunos, é gerado uma linha numa planilha que os professores têm acesso, onde eles vão acessar essa planilha para poder ver o vídeo do aluno. Se, quando o aluno envia, não aparece essa linha, a gente não sabe que esse aluno enviou o vídeo. Aí é um problemão. Exato. E aí normalmente a gente descobre que o aluno enviou o vídeo e não foi planilhado quando o aluno manda vídeo 5 dias depois. Pô, eu mandei vídeo tal data e não foi respondido ainda. O que aconteceu? Aí a gente vai ver... Não, calma, aí a gente vai no grupo assim, gente, ó, faz a resposta do fulano de tal, que tá sem resposta desde o dia tal. Ah, mas não tá na planilha, tamo resolvendo, calma. Mas esse tamo resolvendo pode demorar literalmente 3 dias. Pode. Por que raios todo mundo tá sendo planilhado, mas essa pessoa não? Aí tem que ver, pô, tem algum filtro com algum erro que não fez o que tinha que ter feito. Ou não um filtro com erro, uma condição que eu não previ. Então, assim, pô, quando o aluno... Por exemplo... O problema com uma pessoa só é mais difícil do que se fosse com todo mundo. Exato. É loucura. Por exemplo, por algum motivo, do jeito... Um exemplo que nunca aconteceu isso, tá? Mas poderia acontecer. Por algum motivo, o filtro não passa... Por exemplo, o filtro está... Passar adiante nesse caminho e planilhar quando for igual a... Essa é uma coisa. Ou... Quando tiver no filtro e for igual a, mas tudo bem se for maiúsculo e minúsculo. Já muda completamente. Lascou. Então, e às vezes foi com caractere maiúsculo e lá tinha que ser tudo minúsculo, aí não passou. Só que até você descobrir onde que tá esse fio e esse problema... Leva um tempo considerável. Então, basicamente, essa é a minha maior... O meu maior trabalho hoje são essas coisas. De programador também. Acho que eu trabalho mais como programador dentro da minha realidade aqui, das minhas coisas, são coisas mais amadoras, do que dando aula de violino propriamente dito. Ficar resolvendo essas coisas. Porque contratar um programador, gente... Não é barato, não. Era o que eu ia falar, você nem tá contratando um terceiro, é você que tá fazendo tudo. Eu tô fazendo tudo. É surreal. Além dos quase... Além de dar aulas, particulares, além de revisar tudo, das reuniões pedagógicas, dos lançamentos, do podcast, todo o restante que acontece. Geração de conteúdo e tudo mais. Mas aí que tá, as pessoas não entendem que isso é um trabalho, porque dentro do que a gente faz, que é ensinar violino, entre aspas, demanda muito. Esse é um trabalho invisível. Invisível quando está acontecendo do jeito que tem que acontecer. Porque se parar de funcionar, aí todo mundo sabe que daí não tá funcionando. Exatamente. Enquanto tá funcionando, eu não tô fazendo nada. É desse jeito mesmo. Se a gente vai parar pra analisar só a parte de tráfego, né? Enquanto estão aparecendo as propagandas e tá todo mundo falando que tá vendo... Tá funcionando. Tá funcionando. Ou seja, ele não tá fazendo nada, ele só passa anúncio o dia inteiro. Coloca no piloto automático, põe Exatamente. no piloto automático, põe um módulo de chat GPT e o chat GPT trabalha pra mim. Põe um cartão de crédito. É isso, né? Tem que pôr um cartão de crédito infinito. Exatamente. Loucura. Mas é doido. É muito difícil pra pessoas que... Na verdade, não é tão difícil assim. Para pensar. Nós notamos
enquanto está funcionando, nós notamos o trabalho que lixeiros fazem? Não. A gente só percebe quando eles não estão fazendo. Exatamente. E não é só, por exemplo, aqui na nossa cidade aconteceu uma situação que quando trocou a prefeitura, os enfermeiros que trabalhavam no determinado, em vários locais da cidade, os enfermeiros não foram mais trabalhar. Porque acabou o contrato de sei lá o que, coisas da prefeitura. Gente... E aí você só percebe que estava acontecendo tal coisa e que era importante isso acontecer para o funcionamento quando ela para de funcionar. Você fala, mas cadê essas pessoas? Você mandou embora ontem, pô. Eu imagino que em programação isso deve ser bem comum, né? Tipo, o menino foi mandado embora, era ele que cuidava dessa parte do código. Pois é. Acontece. Muito bom. É isso, equipe? That is it. Ó, acabamos conversando um pouco sobre bastidor, sobre cubo mágico, sobre violino. Se você gostou desse episódio, deixa o seu joinha, comente. Esse talvez tenha sido o episódio mais fora da caixinha que a gente já fez. Bem aleatório. Bem aleatório. Se você assistiu até aqui, parabéns. Deixa o seu joinha. Nada, agradecer ao Thales. Thales, prazer inenarrável. Nossas mesma portas forma. sempre estão abertas pra aqui você. em Cotia hoje. Por pararem em Cotia. Não, eles vieram especificamente pra cá. Eles... Foi verdade. Conversar com a gente, gravar, enfim, conversar. Muito bom ter você aqui. Sei que a gente tá longe, mas... Foi muito bom, a gente agradece aí. Aqui em São Paulo, por favor. Porque as pessoas não sabem, mas o Thales foi meu guia turístico em Fortaleza. Me apresentou um dos melhores sorvetes que eu já tomei. Foi um negócio muito legal. Rapaz. Que sorvete é esse? Agora eu quero. 50 sabores. 50 sabores. Em um só? Não. Tá. É o nome da sorveteria. O nome do... 50 sabores. Mas é uma feira coberta ali, né? E aí tinha uma feira, e aí tinha um negócio de sorvete na esquina que era super famoso, que eu nem lembro o que era, e aí tinha esse outro, e aí ele falou, esse outro não é legal. E a gente foi E lá nunca fui a Fortaleza, então assim, pretendo ir em algum momento. E já falo isso pra você há uns 5 anos, né? Sim. É verdade, professor. Mas ele me conheceu, eu fui pra Fortaleza trabalhar, a gente tomou sorvete na beira da praia e ele eu ainda não não fui. foi. Pois É verdade. Não fui ainda pra Fortaleza, pra Salvador, que eu também tô devendo. Também já fui pra Salvador. Você é viajada, né? Eu não sou tão viajada assim. Eu sou paga pra fazer isso, olha que tristeza. A Nana, ela trabalha numa orquestra que viaja tocando, então ela já foi pra um monte de lugar. A Filarmônica Pop Art Viva. Sinfônica Pop Art Viva. Sinfônica Pop Art Viva, gente, foi o que eu disse. Em Salvador eu fui a primeira vez porque eu tocava no cruzeiro. E aí a gente parou no porto de Salvador. Que legal. Que ruim, hein? Pô. Mas e trabalhar? Você não trabalha, não? Só fica tocando. Não faço nada, gente. Não faço nada. Então é isso, gente. Se você gostou, deixa o joinha, um abração e até mais. Tchau.